Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o moço que está velho. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renova, Senhor, alegria num soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor deste irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renova, Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma ocasião estar aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, como manda a sua palavra. Nós, infelizmente, não podemos estar presencialmente falando, mas acredite que no mesmo espírito de adoração estaremos juntos. E para a glória de Deus, Deus estará recepcionando a nossa adoração nesse momento. Convido você nessa hora a adorar conosco para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a direção do Senhor para que tudo que seja feito para a glória do Deus Altíssimo. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela oportunidade que nos concedes neste dia de hoje, Pai, de te louvar, bendizer teu santo nome, porque tu és digno de glória, honra, louvor e adoração. Nós te louvamos, te adoramos em espírito e em verdade,
como a tua palavra nos ensina, Pai. Abençoa teu filho e tua filha que está agora, Pai, acompanhando, ouvindo, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 139, que diz o seguinte: o Senhor, tu me sondas, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas-me por detrás e por diante. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Todos os meus caminhos tu conheces. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Só tu, ou melhor, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingi-la. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração. Neste momento, nós vamos ouvir, nesta hora, um louvor especial pela nossa querida irmã Daniela Torres, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me descer, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu não quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo.
pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento também nós vamos ouvir o ministério de louvor, o grupo de louvor da igreja, louvando a Deus para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adore conosco em nome de Jesus. Às vezes nós pensamos que as coisas acontecem só por acaso, mas não é. Precisamos simplesmente aprender a confiar em Deus todos os dias, porque todos os dias o mundo nos causa uma distância imensa dessa confiança. Mas preste atenção. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade,
ti, tu és meu Senhor. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Queridos, este momento é um momento bastante especial, que é o momento do ofertório. Nós não podemos estar de forma presencial, claro que não, mas estamos aqui via internet, estamos juntos. E eu quero dar uma palavra aqui para você. Queridos irmãos, embora tenha vindo o decreto do governo para o lockdown e nós não podemos estar presencialmente falando, a nossa igreja está fechada, mas eu quero dizer para você que a igreja não parou de trabalhar. A igreja está trabalhando. E também com o trabalho da igreja também vem as responsabilidades que a igreja tem. E a igreja precisa da sua ajuda. Eu quero dizer para você nesse momento que aí abaixo, na nossa tela aí de vídeo, você vai ver aí o número da conta. Você não pode vir à igreja e a gente não pode fazer culto, mas você pode depositar. Você pode ofertar por intermédio da conta da igreja. Portanto, não deixe de fazer isso. A Bíblia diz que o bem que eu posso fazer e não faço, eu estou pecando. Isso é uma questão de consciência e nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Nós somos abençoados. Deus tem nos abençoado mesmo em meio a essa pandemia. Então, vamos abençoar a obra de Deus em nome de Jesus. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar. Pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Amém? Neste momento nós vamos, nesta hora, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Queremos agradecer a Deus por todas as coisas, mas chegou um momento especial. Chegou um momento em que você vai aí, nesta hora, ouvir a palavra de Deus. O ministro do Evangelho, o pastor Davi Milanês, vai estar ministrando a palavra de Deus. Portanto, que você seja fortificado por intermédio da palavra de Deus. Que Deus, nesse dia de hoje, te abençoe em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao teu coração. Graça e paz, amados. Mais um domingo na presença do nosso Deus. Mais um domingo com você aí na sua casa, com você aí no seu carro, você assistindo onde você estiver, esse culto maravilhoso, esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus pela internet, pelo YouTube. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de usar as mídias sociais para também chegar a muitas vidas em todo o mundo, porque esse culto pode ser alcançado no mundo inteiro através do YouTube. Amados, nós queremos iniciar pedindo ao Senhor que nos ajude para ministrar a sua palavra, que venha do coração de Deus para o nosso coração, que possamos hoje ficar entendendo, compreendendo o que Deus quer para a nossa vida, né? Então é importante que você e eu estejamos prontos para ouvir, para entender
e para obedecer o que Deus está falando. Vamos orar? Pai, queremos te pedir em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, encontre abrigo e guarida em cada coração, que possamos nesta noite, Deus, tomar decisões, que possamos nesta noite, Senhor Deus, compreender o que tu queres para a nossa vida. Usa o teu servo pastor, Deus, para que ele não fale nada dele, mas aquilo que o Senhor colocou em seu coração, para o coração do seu povo, Deus. Muito obrigado por esta noite, por essa oportunidade. Para muitas pessoas em outros horários, não tem que ser à noite, mas de maneira especial agora, onde estão assistindo, nós queremos pedir que o Senhor abençoe essa vida que está assistindo esse vídeo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Quero começar, queridos, convidando você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. É um texto muito conhecido, versículos 1 e 2, que diz exatamente assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, certa vez um jovem foi fazer uma prova de vestibular. Ele fazia vestibular para propaganda e ele recebeu, um dos itens da prova era a redação, recebeu uma folha em branco e com o seguinte tema: escreva na folha anexa o que você vê, ou descreva o que você vê na folha anexa. Então muita gente ficou em dúvida: como é que eu vou escrever? Essa redação é livre, mas eu vou escrever o que sobre essa folha? O que é que você vê nessa folha anexa? Teve um engraçadinho lá atrás que gritou: eu não vejo nada, professor, a minha folha está em branco. O critério seria: aquele que escrevesse a resposta mais interessante ganharia uma nota melhor. Uns escreveram assim: eu não vejo nada. Outros: eu só vejo uma folha em branco. E outras respostas. E quem escreveu essas respostas dizendo assim, não vejo nada, ganhou nota 4. Mas teve duas notas 8. Uma delas foi para um jovem que colocou uma resposta muito interessante. Ele escreveu como tema livre dessa redação, ele colocou: eu vejo uma oportunidade. E aí ele foi aprovado com essa resposta que chamou a atenção do professor naquele instante. Amados irmãos, a carta aos Romanos, como disse Frédéric Godet, a carta aos Romanos é a catedral da fé cristã. É talvez, ou é com certeza, o livro mais importante do Novo Testamento, pois apresenta de maneira sistemática a fé cristã. É um livro de teologia, a carta aos Romanos, que deve ser sempre consultado. Paulo era chamado de apóstolo aos gentios. Os gentios eram os não-judeus. E Paulo foi aquele apóstolo que pregou às nações que não eram de Israel. E ele foi o autor dessa epístola, que escreveu quando estava em Corinto, aproximadamente no ano 56 da nossa era cristã. Acredita-se que o Evangelho de Cristo chegou em Roma através dos judeus que se converteram em Jerusalém naquele dia de Pentecostes. O tema dessa mensagem é a renovação que nós precisamos. E o texto que lemos vai nos ajudar a entender que tipo de renovação nós precisamos. As pessoas, as igrejas estão hoje em dia confundindo de maneira errada o que é de fato uma renovação espiritual. As pessoas estão confundindo, alguns líderes evangélicos também confundem esse texto acerca do que seria uma renovação espiritual. Porque a renovação que Deus quer é aquela renovação que nós precisamos.
A renovação que Deus espera das igrejas é aquela renovação que nós necessitamos dela. A primeira coisa que nós precisamos renovar-se ou nos renovar é a renovação na adoração. Renovar na adoração. Aí o texto fala sobre o culto. E que culto é esse? Um culto racional. É um culto que pode ser traduzido, a palavra racional, como um culto espiritual. É um culto espiritual, é um culto racional, mas um culto espiritual. Porque muita coisa do que a gente está vendo hoje não tem nada a ver com o culto espiritual. Não tem nada a ver com o culto racional. Muito pelo contrário, pessoas perdem os sentidos em nome de uma espiritualidade que talvez nem exista. O que Deus quer de nós é que tenhamos ou façamos, apresentemos para Ele um culto racional. Portanto, queridos, o nosso corpo é a representação de todos os nossos membros. É o nosso corpo que representa os nossos membros. E, por extensão, nosso corpo representa a vida. Adorar a Deus com a nossa própria vida e não somente no momento de culto no templo. Então vamos pensar acerca da mudança ou da transformação ou da renovação na nossa adoração. Porque a adoração não é somente aquele momento no templo, onde há uma explosão de alegria, uma explosão de emoções. Não, muito pelo contrário. A adoração a Deus deve ser uma constante. No templo acontece a adoração em conjunto, em grupo, com todos, pensando igual, louvando o mesmo Deus com um fervor muito grande. Mas a nossa vida não está apenas centrada naquele momento de culto. Ela se estende lá fora, em casa, no trabalho, na rua, que possamos apresentar a Deus esse culto racional em todas as esferas da nossa vida. Você pode fazer isso? Você pode dizer, eu sou um crente no seu trabalho. Você pode louvar a Deus na escola que você estuda. Você pode louvar a Deus na sua família, na sua casa. Você adora a Deus no seu dia a dia. A gente precisa renovar-se na adoração. Irmãos, sempre que acordamos, entramos na presença de Deus. Às vezes a gente tem o costume de dizer, Senhor, estamos entrando na tua presença na hora que a gente está orando. Mas não é bem verdade isso, é uma meia verdade. Porque quando nós acordamos, nós já entramos na presença do nosso Deus. Renovação que está acontecendo por aí é renovação de fora para dentro. Essa renovação de fora para dentro, ela é acompanhada de gritaria, de histerismos, ela é acompanhada de êxtases, de desmaios. É uma coisa que não convém muito na verdadeira adoração. Não se encaixa com a verdadeira adoração esse tipo de culto que nós vemos hoje em dia, porque é de fora para dentro. A renovação verdadeira, ela acontece quando sai de dentro de nós, é de dentro para fora. É uma renovação sincera. Muitas vezes, na escuridão, no silêncio do quarto, acontece essa adoração. É isso que nós precisamos. Às vezes, ouvindo a palavra de Deus, sem escândalos, nós deixamos que a lágrima corra no canto do olho, porque nós estamos fazendo a adoração que Deus deseja que façamos. Enquanto ouvimos a palavra, nós entendemos aquilo que Deus quer realmente para a nossa vida. A isto chamamos de culto racional. É isso que nós identificamos como culto racional. Um culto sem histerismo, mas um culto cheio da unção de Deus. Se você precisar confessar pecados, se você precisar perdoar, se você precisar amar, olha, não adianta cantar alto, não adianta gesticular com as mãos, não adianta dar uma boa oferta. Não. Você precisa confessar os pecados. Você precisa perdoar. Você precisa amar. Não é gesticulando, cantando alto, gritando que você vai enganar a Deus ou passar isso despercebido. Ei, você precisa perdoar. Você precisa amar. Sim,
Você precisa confessar os seus pecados. Sabe o que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário, para o culto racional acontecer, para que o Senhor purifique-nos dos nossos pecados, é necessário que nós os confessemos diante de Deus. Não guarde para si o seu pecado. Dobre seu joelho, em particular, em secreto. Fale com Deus. Apresente para Ele aquele quebrantamento e confesse a Deus todo o seu pecado. Deus se agrada desse culto racional. Sabe, irmãos, Mateus 5,23, olha o que diz lá em Mateus 5,23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É necessário que você tenha uma vida de integridade espiritual, uma vida de perdão, uma vida de arrependimento, uma vida de humildade que agrade ao nosso Deus. Não adianta você querer dar uma de bonzinho, de bonzinha, e ao mesmo tempo está intrigado de alguém, está intrigado de alguém da igreja, está com raiva de fulano ou de cicrano. Não adianta trazer uma oferta boa e ao mesmo tempo você está com raiva de alguém na igreja. Isso não agrada a Deus. Esse culto não vai agradar ao Senhor. É importante que, primeiro que tudo, você confesse o seu pecado, se arrependa dele e vai reconciliar-se com o teu irmão. E aí a tua oferta chega na presença de Deus, tua oração chega na presença de Deus. Isso, de fato, irmãos, é uma renovação que você precisa ter na adoração. Esse é o verdadeiro culto racional que o apóstolo Paulo está falando nesse texto de Romanos 12, versículo 1 e 2. A segunda coisa que nós precisamos na renovação, ou na renovação que nós precisamos, é a renovação do entendimento. Renovação no entendimento. Aí o texto diz, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, não é? Mas, porque esse mundo é um sistema elaborado pelo homem. Esse mundo é um sistema que o homem elaborou para obter a felicidade sem Deus. O que esse mundo quer é ter sua própria liberdade para fazer o que quer e ter uma felicidade que deixa Deus de fora. Você não pode tomar a forma desse mundo. Eu não posso me moldar ao que esse mundo quer. Nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus e ter a forma de Cristo. Se conformar com Cristo. Se conformar com Cristo e não com esse mundo, não com esse século, como diz algumas versões. Portanto, querido, não se deixe levar pelas ideias ou pelos conceitos que o mundo te apresenta, pelos conceitos que a maioria das pessoas querem estabelecer. Porque tem muita gente famosa, muita gente que é formadora de opinião, que está deturpando o Evangelho, que está dizendo que a Bíblia é mentirosa, diz coisas que a Bíblia não diz e leva centenas de milhares de pessoas para o inferno por desacreditarem da palavra de Deus. Nós precisamos ter renovação no entendimento. Não é o que o professor de filosofia ensinou na faculdade. Não, nós precisamos ter renovação no entendimento para entender o que Deus quer para a nossa vida. Sabe, irmãos, a palavra de Deus está sendo tão deturpada que as pessoas não conseguem ou não enxergam o que Deus mostra de maneira clara. É porque o diabo, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que a Bíblia é um escândalo. E eu vi uma frase muito bonita que dizia assim: encontrei muitos erros na Bíblia, mas muitos erros meus. A Bíblia
mostrava muitos erros meus. A Bíblia mostrava muitos erros meus e não nela. Portanto, queridos, existe um blogueiro por aí escrevendo barbaridades contra o Evangelho e contra a Igreja Santa de Jesus, que muitos desanimaram de conhecer a Deus intimamente e ter um relacionamento sincero com Ele. Tem sites com milhares de visitas que o tema principal é encontrar erros e contradições na Bíblia. Esse site tem muitas visitas porque pessoas estão procurando erros na Bíblia. E se você procurar erro na Bíblia, vai encontrar muitos erros em você. Portanto, estão deturpando a palavra de Deus. Estamos de fato vivendo os últimos dias. Estamos de fato vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Queridos irmãos, em terceiro lugar, a renovação que nós precisamos é uma renovação de experiência com Deus. O texto fala assim, para que experimenteis. Olha, isso é ter experiência. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa boa, eu vou experimentar o que Deus quer para mim, a sua vontade na minha vida. Esse relacionamento com Deus é que faz com que alcancemos vitórias espirituais e materiais. Então, diante desse texto de experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mostra que esse relacionamento nosso com Deus faz com que alcancemos as nossas vitórias, tanto espirituais como vitórias materiais. Esse relacionamento com Deus, esse experimenteis que o apóstolo Paulo fala, é para que vocês possam ter experiência com Deus. Irmãos, conhecer a vontade de Deus para nós é o que está revelado nessa palavra. Conhecer a vontade de Deus para nós. Experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Muita gente pergunta, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, porque eu estou amando uma pessoa, mas essa pessoa é casada. Você tem dúvida com a vontade de Deus? Não tem que ter dúvida nenhuma. Se essa pessoa é casada, ela não é para você. Você está querendo fazer a sua própria vontade, porque sabe já de antemão que essa não é a vontade de Deus. A Bíblia explica, fala, ensina sobre isso. Você ouve muitas vezes pregações acerca disso, daquilo que é pecado, daquilo que afasta a pessoa de Deus, e você não sabe, não descobriu a vontade de Deus, porque ela está revelada na Escritura. É uma vontade de Deus que está clara em sua palavra. Mas você precisa da palavra, você precisa dela, você precisa de oração, você precisa de gastar mais tempo com Deus. Ore mais, sabe? Leia mais a palavra, a Escritura. Louve a Deus, louve o tempo todo, louve bastante, louve suficientemente, porque nós precisamos orar, ler a palavra e louvar. No momento não podemos estar na casa do Senhor, a nossa vontade é estar todo mundo junto, se confraternizando, se abraçando, contando experiências da nossa vida material, espiritual, contando as bênçãos, contando as vitórias, contando as lutas também e contando o coração de cada irmão. Mas irmãos, o momento não permite isso, mas nada impede que você louve, nada impede que você leia a palavra, nada impede de que você ore mais, desça mais, busque mais ao Senhor. Isso vai conduzir você a um culto racional, isso vai te ensinar a ter uma experiência com Deus. Isso é o que Paulo fala sobre experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha esse contato com o Senhor mais íntimo e assim você vai experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, queridos, sabe a história que eu contei para vocês no começo do vestibular, da folha em branco? Todo dia que nasce é uma folha em branco. E você pode ver nessa folha em branco, nesse dia que nasce, uma oportunidade de renovação. Uma renovação que agrada a Deus. Uma renovação da sua vida espiritual. Renovação na comunhão com o Senhor. Renovação no compromisso com Deus. Tem muita gente que deixou a igreja nesse período de pandemia.
Mas não é por medo da pandemia, não, porque pega ônibus cheio, vai para o supermercado, vai trabalhar, mas está usando como desculpa não estar na casa do Senhor, porque tem se afastado aos poucos daquilo que Deus espera. Você precisa de renovação para a sua vida. Eu preciso de renovação para a minha vida. Nós precisamos, como igreja, de uma renovação que agrade ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, hoje Deus está dando a oportunidade de você ter esse encontro com Ele, essa renovação com Ele. Você que está com a lamparina da fé quase se apagando, você que tem andado triste, desmotivado, sem desejo de louvar, sem desejo de orar, sem desejo de buscar ao Senhor, sem desejo de estar na casa do Senhor, está na hora de você, onde estiver, aí na sua casa, se dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, renova a minha vida, faz ela de novo, Senhor, para que eu possa experimentar a Tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Seu Deus, me ajuda a mudar meus pensamentos, a renovar meu entendimento. Faça essa oração com Deus, se quebrante diante dele, porque você será renovado pelo Senhor. Renove a sua experiência com Ele. Renove a experiência sua com o Senhor. A experiência que nós temos com Deus, ela marcou a nossa vida não só quando a gente aceitou Jesus, mas diariamente há uma intimidade sua, minha com Deus, que é uma intimidade constante. É uma experiência que temos com Ele. Mas tem gente que está deixando de ter essa experiência com Ele. Está na hora de você renovar a sua adoração. Procure amar, procure perdoar, procure confessar o seu pecado, para que o seu louvor chegue à presença de Deus. É a renovação que nós precisamos. E essa palavra nessa noite, meus irmãos, nos diz que se a gente aprende a ser renovado pelo Senhor, nós poderemos amar, perdoar e voltar para os caminhos do Senhor. Que nessa noite você possa pensar sobre isso, de voltar aos caminhos do Senhor, porque a vinda de Jesus é certa, está mais perto do que nunca. Jesus está voltando e você precisa renovar a aliança com Ele. Lembra da canção que eu cantei no início do culto? Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Nesta noite, que esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, possa te fazer pensar acerca desta renovação. Paulo faz um apelo meio que sem querer impor autoridade. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que você apresente seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o seu corpo está em casa, o seu corpo está distante da casa do Senhor, o seu corpo não quer saber de compromisso com Deus, o seu corpo está pedindo descanso sempre, ou lazer, ou uma boa refeição, uma boa comida, um bom churrasco, uma boa bebida, um bom refrigerante, sei lá. Mas você precisa renovar a sua vida. O corpo, ele precisa, como diz a Escritura, em Romanos capítulo 12, versículo 1, deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse se manifesta como? Em um culto racional. Apresente seu corpo diante de Deus, com a sua voz, com as suas mãos, com os seus pés. Louve ao Senhor. Apresente a Ele um culto racional. E que o nosso Deus possa nos abençoar, nos encher de alegria, nos encher de paz. Que você possa voltar aos caminhos do Senhor. Que nós possamos caminhar juntos para a honra e glória do nosso Deus, e que Ele nos abençoe. Amém. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Queremos pedir ao Senhor que ela alcance vidas, que ela toque corações, que ela transforme pessoas. Não o pastor Davi
com o seu mero intelecto. Não o pastor Davi com a sua voz, mas o teu Santo Espírito, ó Deus, possa tocar vidas, transformá-las, fazê-las crentes melhores. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a tua palavra e aplicar em nossa vida, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Tenham uma boa semana, que o Senhor vos abençoe.